Bom dia, criançada! Tudo bem? Hoje estamos aqui para a nossa aula de ciências. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5. No capítulo 5, nós vamos ver as atividades agrícolas e o ambiente. Essas atividades de produção de alimentos e criação de animais resultaram ao longo do tempo na modificação de diversas paisagens naturais, o que provoca consequências aos ecossistemas naturais. Mas também vale destacar que todas essas atividades, sejam elas a agricultura ou a criação de animais, elas têm no solo uma dependência muito grande. As atividades agrícolas, por exemplo, o feijão, o arroz, a soja, as frutas, as verduras, todas essas atividades, elas dependem do solo para produzir, assim como também para alimentar os animais, as pastagens. O solo também é responsável pela alimentação, porque é de lá que sai o alimento para o gado, as cabras, enfim, todos os outros animais. É do solo também que extraímos, por exemplo, a madeira para a construção de casas, de móveis. Então, sendo assim, o solo, essa parte terrestre do nosso planeta, é extremamente importante para a vida humana, para as atividades desenvolvidas pelo ser humano, certo, criançada? Nesse sentido, a sobrevivência dos animais, mas também dos seres humanos, depende do solo, tá, crianças? Então, ao longo do tempo, o ser humano foi desenvolvendo tecnologias para melhor lidar com o solo. Hoje, já há um preparo do plantio, do solo para que haja o plantio, né? Já existem tecnologias de adubos para que fortaleça o solo e as plantas possam crescer e ter uma maior produtividade. Nós já sabemos que as atividades agrícolas e de criação de animais também causam um desgaste no solo. Mas outros fatores naturais ocasionam o desgaste do solo. Por exemplo, a erosão. A erosão é um processo natural de desgaste do solo. A questão é que essas atividades de desmatamento, de retirada das árvores, as plantações, aceleram o processo de erosão. Para explicar melhor o que é a erosão, vamos pegar o exemplo da chuva. O que acontece? Quando chove bastante, então vai haver o que? As enxurradas. Lá na enxurrada, vai levando o quê? Vai levando areia e pedrinhas de um local para outro. Então, isso é o que nós chamamos de erosão. É esse transporte de sedimentos, sejam eles maiores ou menores, né? Pela ação do vento ou pela ação das águas da chuva. Se a gente for observar num dia que choveu bastante, né? O solo, ele tende a ficar mais descoberto. Por quê? Porque ali ocorreu um processo de erosão. Os sedimentos de areia, arenitos que estavam em um local, se deslocaram para outro. Isso é erosão, é um desgaste natural do solo. O que acontece? Quando se desmata, né, para plantação ou outra coisa, aquele solo ali ficou descoberto, desprotegido. Então, isso vai facilitar esse transporte excessivo de sedimentos de um local para outro. Crianças, vocês já prestaram atenção que existem locais em que as enxurradas da chuva provocam inúmeras crateras, né? Gigantes. Então, isso ali é um processo de erosão, né? Que foi intensificado pela ação humana. Porque ali foi construída uma estrada que não tem mais as raízes das árvores para segurar ali a areia. Então, para você ver como as plantas, elas são importantes para o solo, porque elas vão segurando ali a areia e aí o processo de erosão ocorre de forma menos intensa, tá certo?
Compreenderam o que é erosão? A erosão também acontece, pessoal, no leito dos rios. O que acontece? Lá no leito dos rios, existe uma mata, né, que fica ali à beira do leito do rio, que é o chamado de mata ciliar. Essa mata, ela é muito importante. Como eu expliquei anteriormente, as raízes dessas árvores, elas contêm a areia, né, para que aquele leito do rio não se alargue, né? O que acontece? Muitos agricultores, eles tiram essas árvores que ficam no leito do rio, e aí quando vem a chuva, quando o rio dá uma enchente, o que acontece? Aqueles barrancos de areia vão caindo dentro do rio, e o rio vai ficando cada vez mais largo. Isso vai fazer com que o rio, ele deixe de ser um rio profundo, vai enlarguecer o leito do rio e a possibilidade é que ele seque mais rapidamente. A mata ciliar, ela é tão importante quanto esses nossos cílios aqui. Por quê? Os cílios, esses pelinhos que nós temos aqui nos nossos olhos, são para quê? Para proteger a nossa visão. Eles exercem uma função muito importante nos nossos olhos, que é a proteção. Então, a mata ciliar, que está lá no leito do rio, ela também é muito importante para preservar a vida daquele rio. Porque naquelas raízes que estão no leito do rio, os peixes, eles vão se reproduzir lá, né? Além de conter as barreiras daquele rio. Então, o que acontece? Muitos agricultores desmatam e plantam capim. Mas o capim, ele não é uma mata ciliar. Percebam que quando vem uma enchente, o capim, ele também vai junto na enchente. Ele não segura, as raízes do capim são muito rasas. Tá certo, crianças? Um dos modos mais comuns da retirada da vegetação natural de um solo são o quê? São as queimadas. E as queimadas, crianças, elas são muito prejudiciais ao solo. Além dela retirar a proteção do solo, que são as raízes, que são as folhas daquelas árvores que caem, a queimada, ela também tá ali. Além de queimar tudo isso, ela tá queimando os nutrientes da terra, certo? E a queimada, ela tá prejudicando a saúde do solo. Outra questão que deve ser discutida aqui na aulinha de hoje é que o solo também, pessoal, vem sendo danificado pelo uso dos venenos nas plantações. Quando se joga veneno, né, os agrotóxicos, quando se joga veneno lá na plantação de tomate, lá na plantação de morango, lá na plantação de pimentão, seja qual for a verdura ou a fruta, aquele veneno ali, que é o agrotóxico, vai para o solo, né? Então, o que vai acontecer? Se vocês prestarem atenção em um solo em que se planta verduras, em que se planta alguma coisa que se utiliza veneno, ali não vai nascer mais uma nata nativa, porque aquele solo vai estar enfraquecido e doente. Então, veja só quantas danificações as atividades humanas estão provocando no solo. E ainda mais, crianças, aquele veneno que é jogado no solo, lembra da água da chuva? Quando a chuva vem e a enxurrada leva aqueles arenitos, as enxurradas vão parar aonde? Vai parar dentro dos rios, poluindo também a água dos rios. E a gente não vai lá no rio tomar banho? Muitas pessoas dependem também da água do rio para beber, né? Então, olha só quantos problemas ambientais o uso de agrotóxico nas plantações provocam. Adoecem o solo, empobrecem o solo e ainda poluem as águas dos rios. Então, para concluir nosso momento e fixar muito bem aqui os conteúdos, o que a gente discutiu na aula de hoje, nós falamos de duas palavrinhas que talvez sejam um pouco desconhecidas do vocabulário de vocês. Nós falamos aqui uma palavrinha chamada erosão e nós chamamos aqui uma palavrinha chamada mata ciliar. Não foi, crianças? Então, a atividade da aulinha de hoje é vocês fazerem uma pesquisa, tá certo?
uma pesquisa e nessa pesquisa vocês podem colocar lá o que é erosão. E aí vocês vão anotar o conceito de erosão, tá? Para aprofundar os conhecimentos. Então são as duas palavrinhas que vocês vão pesquisar, tá, crianças? Erosão e mata ciliar. Combinado? Então é isso. Nossa aulinha de hoje tá ficando por aqui, crianças. Um abraço da tia Núbia. Beijos.